evento são apresentadas palestras e minicursos das áreas de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Aeronáutica e Espaço, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Estão conosco os palestrantes, engenheiro César Augusto Puz, da engenheira Daniela Lamil, de Lamil Consultoria, que vão nos falar sobre etapas de desenvolvimento de processos e produtos. Mas antes de começar a sua explanação, gostaria de pedir que se apresentassem e nos contem um pouco de sua trajetória. Então, muito obrigado. Com a palavra, nossos palestrantes, muito obrigado pela atenção. Eu peço desculpas pelos problemas de conexão que, infelizmente, deleitaram um pouco o nosso tempo, mas estamos aí até meia-noite. Por favor, senhores, a palavra toda de vocês, a casa é sua. Muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, e essa oportunidade de poder partilhar com vocês um pouquinho da nossa trajetória dentro da área de pesquisa e desenvolvimento de produtos para a saúde. Eu sou César Puz, trabalhei durante 26 anos numa multinacional, mais propriamente a Johnson & Johnson, na área de pesquisa e desenvolvimento e na área de operações farmacêuticas. Hoje nós temos uma empresa, uma indústria de cosméticos e fizemos um convênio com a Univac para podermos trabalhar juntos numa parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos cosmecêuticos e insumos para essa indústria. Junto comigo está a Daniela, nós trabalhamos juntos, e ela vai se apresentar para vocês, porque ela fala dela muito melhor do que eu. Boa noite. Eu sou a Daniela, eu sou formada em Engenharia Química, recentemente pela universidade, né, a Univap. A minha história com a Química começou desde 2011, quando eu tive a minha formação em técnica em Química. Atualmente eu trabalho aqui na empresa com meu sogro, o César. Eu estou aqui na empresa desde 2016, com a parte de cosméticos. E, atualmente, além de eu trabalhar aqui com eles, eu tenho a minha empresa, né, que é a minha consultoria, assuntos regulatórios, que trata de toda a parte da Anvisa, a parte de regulamentação de um determinado produto, seja ele uma notificação ou um registro. Muito bem. Nós preparamos alguns slides aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse segmento, né, do mercado cosmecêutico, do mercado de cosméticos, onde a gente gostaria de compartilhar com vocês vou compartilhar com vocês a tela aqui Como é que eu vou jogar isso aqui na tela? Onde que eu vou pegar aqui? Share screen. Yes, screen, Isso. Eu vou dividir com vocês essa tela aqui, né? Para que a gente possa acompanhar o que... Deixa eu ver se eu... É que ela ficou num canto só, né? Eu queria colocar no modo de apresentação. Aqui já no modo de apresentação, eu queria dividir com vocês os passos para o processo de pesquisa e desenvolvimento de produtos de higiene, cosméticos, perfumes e os seus insumos. Vamos fazer, primeiramente, um pacto de não agressão aqui, né? Que é o seguinte: a qualquer momento pode interromper com qualquer pergunta, qualquer coisa,
que, dentro da medida do possível, a gente vai eliminando as questões. O mais importante, o assunto é muito extenso, eu devo passar bem rapidamente sobre alguns tópicos que nós julgamos os mais importantes para esse desenvolvimento, e é o tema que a gente vai partilhar com vocês. Primeiramente, quando a gente fala de desenvolvimento desses produtos de higiene, cosméticos e área de perfumaria, nós começamos isso através do desenvolvimento no laboratório, né, que é o Scale Lab, onde a gente começa com os testes em bancada, depois a gente parte para os testes de segurança e eficácia do produto, atendendo aos requisitos da Anvisa. Fazemos o acompanhamento da estabilidade do produto para poder assegurar todos os tópicos necessários e a segurança para a utilização conforme recomendado. Fazemos o teste piloto em escala menor, em equipamentos menores, mas em escala dentro da nossa produção. E depois entramos num processo de validação de produto e processo, que são 10 lotes, para que a gente possa assegurar e garantir que os processos e os resultados estejam sempre dentro da conformidade que a gente estabeleceu nos parâmetros iniciais. Só para poder entender um pouquinho o que nós estamos falando, só para poder entender um pouquinho desse panorama do nosso setor, da indústria em que nós competimos, a fonte dessa informação é a ABPEC. Para os produtos de higiene pessoal, estão enquadrados dentro dele as linhas de banho, né, e cabelo, basicamente, que é a parte de sabonetes, desodorante, higiene oral, shampoos. A parte de cosméticos, a produção para coloração capilar, a parte de fixadores permanentes, cremes, loções, produtos para maquiagem, protetores, bronzeadores e cosmecêuticos, que são produtos que têm um apelo clínico para tratamento. E a parte de perfumaria, que seria onde englobam os perfumes, colônias e produtos pós-barba e outros enxaguantes. Dentro desse processo de desenvolvimento, nós gostaríamos de destacar a importância de alguns detalhes. Um deles é que esse processo é um processo que vai nos permitir transformar em oportunidades de mercados e possibilidades tecnológicas desejos comuns para atendimento de alguns produtos dentro de linhas mercadológicas. Nessa sequência de procedimentos, começam desde a parte de marketing, né, do desejo do produto, onde é feito o briefing, para poder entender exatamente o que é desejado, a parte de finanças, a parte de operações e gestão de pessoas, e um processo super crítico que a gente tem aqui dentro é o desenvolvimento de pessoas para garantir a competitividade das empresas nessa indústria através do desenvolvimento de novos conceitos e novos produtos. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela divide a classificação dos produtos cosméticos em 2 grupos. São cosméticos de grau 1, que são produtos que se caracterizam por possuir algumas propriedades ou elementares que são testes básicos para comprovação, que não seja necessário um teste clínico ou teste de uso muito profundo. E os produtos de grau 2, que são produtos que já requerem indicações específicas, cujas características requerem comprovação de eficácia e segurança do produto, tratando de toxicidade, de fototoxicidade e de alguns outros elementos para informações e cuidados que vão suportar o uso e as restrições para cada grupo de produto. Dentro desse processo, nós colocamos um fluxograma muito simples do processo de criação de valor, onde ele começa basicamente com os desejos de marketing, passando pela parte de qualidade, de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente vai criar o conceito desejado para o produto e trabalhar dentro dos requisitos
que nós temos estabelecidos dentro das limitações de processo, buscando os insumos que sejam necessários para poder atender os apelos comerciais que são requeridos pelo mercado. Dentro desse processo de desenvolvimento, uma fase super importante para a gente é um planejamento. E esse planejamento estratégico ele começa com marketing, e depois ele cai dentro da empresa, dentro da parte de qualidade e desenvolvimento, onde é desenvolvido um plano de desenvolvimento desse produto. Esse plano de desenvolvimento, ele começa com um briefing sobre o que se quer do produto, quais são os apelos que a gente quer, as recomendações para uso, o tipo de embalagem que a gente vai oferecer, a fragrância, que apelo ela deve ter, os veículos de comunicação onde a gente vai fazer e o que a gente quer levar como benefício para o usuário final. Dentro desse plano, a gente trabalha todas as partes necessárias para o lançamento e para a criação do conceito do produto. O grande passo para a gente agora é criar a ideia que a gente quer do produto, qual é o conceito que a gente vai estabelecer para atendimento dentro da indústria que a gente está competindo. Dentro deles, quais são as razões para esse lançamento, o que nós temos de novidade, que tipo de segmento nós queremos participar no mercado, ou no mercado com produto por diferenciação, ou um produto combativo em preço, para poder fazer o atendimento, a gente avaliar as diferenças geográficas que nós temos no nosso país, tratando de diferenças de temperatura, de umidade, pela extensão que a gente tem, definir o que a marca do produto vai mandar, o que ela vai dizer, o que ela vai representar para as pessoas, entender se esse produto é um produto que vai trabalhar e, por si só, ele tem a suficiência de atender aos requisitos esperados pelos nossos consumidores, entender, basicamente, como é que a gente vai trabalhar para a minimização de custos, para que a gente tenha um preço combativo e poder fazer um estudo de frente à concorrência que a gente vai encontrar nesse segmento. Dentro desse desenvolvimento, esse briefing que eu coloquei para vocês é um documento que vai direcionar todas as ações para esse desenvolvimento. Ele vai tratar o conceito da linha, do produto, os diferenciais competitivos que nós vamos ter, vai buscar a forma do produto, as características do produto, qual é a forma, qual é o veículo com o qual a gente vai levar os princípios ativos para a sua utilização, seja na forma de gel, creme, um produto líquido, pó, ou uma espuma, uma efervescência, ou uma loção, ou seja, uma infinidade de formas cosmecêuticas e cosméticas que a gente pode levar o produto para a utilização. A gente vai tentar entender, através desse briefing, o perfil sensorial que a gente vai querer, que é de utilização, de toque, de uso e fragrâncias, o que remete a quem, os caminhos olfativos, e focar no final ao tipo de embalagem para que não haja nenhuma incompatibilidade com a formulação do produto. Então, a gente tem que entender se nós vamos entrar com embalagens plásticas, embalagens de vidro, se o tipo de utilização se vai requerer uma válvula, o apelo mercadológico, se requer um cartucho, um formato diferente, uma encelofanagem, isto vai dar a característica final do produto que a gente vai levar. E isso tudo tem que nascer, o seu nascedouro é justamente aqui na parte fundamental, que é a colocação do briefing desse produto. Uma vez feito isso, nós temos uma coisa que é o ponto mais importante do nosso desenvolvimento, que é a data de lançamento do produto. Isso é super importante, porque a maioria dos produtos cosméticos,
eles são sazonais, eles trabalham com algumas datas festivas, por exemplo, Mães, Dia dos Namorados, para as crianças, ou Dia dos Pais, ou Natal. Então, a gente tem que saber qual é a data de lançamento, e dessa data de lançamento, a gente criar um cronograma e poder trabalhar dentro desse cronograma, colocando todas as atividades que nós temos. Dentro dessas atividades, nesse nosso cronograma, a gente tem algumas atividades que são flexíveis, que a gente vai poder movimentar dentro dessa escala de tempo, algumas coisas que são compactáveis, que a gente vai poder fazer junto, porém tem algumas atividades que são inflexíveis. Essas atividades inflexíveis são, basicamente, as atividades que fogem do controle interno da organização, que são os testes que a gente vai fazer externo, que são os testes de estabilidade, conservante, os estudos de segurança toxicológica, os estudos de comprovação dos atributos, se é um produto anti-aging, se é um produto para proteção solar, se é um produto para crianças. E depois a gente vai entrar numa parte super importante, que é a parte de registro do produto, em que a gente vai depender da liberação desse produto pela Anvisa, e isso pode levar numa notificação em cerca de 60 dias, e a liberação de um produto grau 2, que é um produto que tem algum apelo, podendo levar de 3 a 6 meses. Então, essas são atividades inflexíveis dentro desse processo. Para suportar esse nosso desenvolvimento, nós temos algumas avaliações que são super importantes para a gente. Principalmente a avaliação toxicológica dos componentes das formulações cosméticas. Aí a gente vai ter que fazer a caracterização do produto, dos insumos, vamos ter que definir a aplicação cosmética que a gente vai querer, definir os dados toxicológicos, trabalhar a margem de segurança desse produto, isso dentro de alguns modelos que são os modelos mais comuns que a gente tem dentro da área de desenvolvimento, que são os modelos de testes in vivo, in vitro e in sílico. In sílico é a experimentação que a gente faz através de um processo digitalizado, computacional, em que ele vai substituir esse fenômeno natural por uma variação toxicológica mais propriamente dito para os ingredientes da nossa formulação. Os protocolos que a gente segue para essas avaliações de risco seguem os protocolos da ECVAM, que é um Instituto de Saúde e Proteção ao Consumidor da Comunidade Europeia, né, que trabalham muito questões relacionadas a ensaios alternativos aos ensaios em animais, ao BCOP, né, que é um teste para irritabilidade dos olhos, né, que é feito em córnea bovina, e mais uma série de outros que a gente vai tentar explanar de uma forma bem superficial, mas que são de igual importância, que é o estudo da toxicologia dos produtos, que é a absorção de tóxicos através da circulação sanguínea, que tem duas vias, praticamente. Uma via transcutânea e a outra via, que é a via respiratória. Essa via transcutânea é a absorção sobre a pele, podendo causar sensibilizações e mutações na pele e organismo. E tem a via respiratória, que através de substâncias voláteis, de gases, de pós, que são expirados e chegam até os alvéolos pulmonares, onde é absorvido. E aí entram em contato com a corrente sanguínea, que são geradores de uma série de outros produtos, e a via oftálmica, que através dos olhos criam essa irritabilidade ou uma série de outros produtos, mais propriamente para produtos que você vai usar na face, ao cabelo, ao tratamento hoje muito comum nessa área metrosexual, que é tratamento para barba e outras coisas,
que podem entrar em contato com órgãos. Dentro dessa avaliação toxicológica, nós analisamos esses dados dentro de uma classificação com dois modelos, dois tipos de toxicidade. A toxicidade aguda, que tem um efeito nefasto, produzido em curto espaço de tempo, ou seja, por uma administração única ou por várias doses dentro de um período de 24 horas. E uma toxicidade que nós chamamos de toxicidade crônica, que é resultante de uma administração do produto repetidas vezes, e esse efeito causado pode criar problemas na pele, sensibilizações dérmicas, problemas teratogênicos, carcinogênicos e mutagênicos. Vamos tentar entender só um pouquinho o que a gente está tentando colocar dentro desses conceitos. É importante que a gente entenda esses efeitos sistêmicos, porque eles são resultantes do contato do produto, dessa ligação do produto com a pessoa que vai utilizando, que são pela absorção, como nós falamos da circulação sanguínea, ou por via oral, respiratória, transcutânea ou transmucosa. Essa é uma definição da Anvisa desse tipo de processo. Dentro desses sistemas, nós temos os efeitos neurotóxicos, que são a capacidade que o componente químico tem de causar um efeito no sistema neurológico central. Tem o outro efeito, que é um efeito carcinogênico, que é um processo anormal, não controlado, de diferenciação e proliferação celular. Ou seja, ele vai levar ao desenvolvimento de um câncer para a pessoa na sua utilização inadequada ou indevida. Tem os efeitos mutagênicos, que são basicamente efeitos carcinogênicos, mas é uma propriedade que os compostos, os elementos, os produtos ou as substâncias químicas têm de provocar alterações genéticas, né? Alterações nas células, de modo que essas alterações, através da mitose, sejam transmitidas a novas células através durante a divisão celular. Tem o efeito teratogênico, que é aquele causado por uma substância que causa deformidades, né? E problemas no desenvolvimento fetal. Dentro das avaliações, tem dois aspectos muito importantes para mim. É quando a gente fala de citotoxicidade, que é a capacidade que a substância ou produto tem de inibir a proliferação celular, né? E causar lesões às células, o que pode levar, inclusive, a óbitos. Então, são produtos que diminuem a capacidade de renovação de um tecido, né? Eles causam uma degeneração celular. Essas toxicidades, elas têm dois tipos de origem. Uma origem endógena, são aquelas que são geradas e ocasionadas pelo próprio sistema imunológico, né? Como defesa, o sistema imunológico gera esse tipo de reação. E a outra é uma de origem exógena, né? Externa, que vem através de toxinas, de agentes contaminantes, de venenos ou qualquer poluição, que são o que nós chamamos de efeitos colaterais de alguma droga ou de um princípio ativo. O outro risco que a gente trabalha com bastante propriedade é a fototoxicidade, principalmente para produtos que vão entrar em contato com a pele, que é uma lesão semelhante à lesão provocada por uma queimadura por raios ultravioletas, né? E ele vem através de uma substância, de um fármaco, que esteja presente na formulação ou no produto que a gente está veiculando. Então, para garantia e segurança desse produto, são testes que a gente tem que estressar e fazer testes clínicos, testes in vivo, in vitro, e todos os testes
protagonizados e suportados pelos protocolos da Equivan, que vão garantir que você possa levar com segurança um produto para o mercado. Dentro desse nosso objetivo, dividir com vocês, nós temos na parte de desenvolvimento uma coisa que tem que ser muito bem compreendida e entendida pelo formulador, que é a parte dos veículos, das matérias-primas e das substâncias ativas que nós vamos empregar para a formulação desse produto. O veículo é a forma cosmética que a gente vai levar o produto e a apresentação. As matérias-primas e as substâncias ativas vão compor a nossa formulação para atender ao apelo de tratamento que a gente vai querer dar para esses produtos. Basicamente, os veículos é a forma que a gente vai apresentar esse produto. Eles podem ser empregados como uma emulsão. A forma de emulsão que a gente vai apresentar são os cremes e loções, ou numa forma de gel, o gel creme, que pode ser com ou sem um ativo, para poder fazer o atendimento do apelo que nós queremos. Essas emulsões, basicamente, elas estão classificadas em 2 tipos de emulsão. Tem outros, mas basicamente são 2, que é a emulsão óleo em água e a emulsão água em óleo. A forma mais simples de entender isso aí é a forma como a gente vai fazer a absorção e vai fazer a emulsão de 2 componentes immiscíveis, na verdade, que é a água com o óleo. Eu acho que uma forma bem simples da gente poder visualizar isso é um processo comum que a maioria das pessoas talvez já tenha visto isso e feito em casa, que é a elaboração, por exemplo, de uma maionese, onde você tem uma fase aquosa, onde tem o ovo, um pouquinho do líquido da água, o limão e alguma coisa que você vai colocar ali, e vai vertendo sobre ele, sob agitação constante, uma quantidade de óleo. Então, esta é uma formação de uma emulsão de óleo em água. Só para a gente poder entender mais ou menos como é que é esse processo. Uma vez feita essa emulsão, nós temos que garantir que ela vá se manter, que ela seja muito bem estabilizada. E tem alguns fatores que contribuem para que haja uma desestabilização dessas emulsões. É o caso de hidrólise de tensoativos, quando expostos a valores extremos de pH, ou um pH extremamente ácido, ou um pH extremamente alcalino, uma parte por contaminação ou destruição, como nós chamamos, microbiana de seus componentes, a parte dos seus processos fatoquímicos, a parte de eletrólitos, a ação de temperatura, quer seja muito alta ou muito baixa, a perda de água, ou devido ao calor, ou tipo de armazenagem, ou um processo por uma embalagem inadequada, sabe? Então, esta estabilidade é um fator muito importante para que não haja a quebra da emulsão durante o período de armazenagem ou de uso desse produto. Só para a gente poder entender um pouquinho do efeito relativo e dos conceitos da separação de fases, nós dividimos em 3 grupos. Um, que é a floculação, o outro é a coalescência e o outro é o processo de sedimentação. Na verdade, o que nós vamos fazer? A hora que eu faço a emulsificação, nós vamos ter uma agregação desses produtos, né? E vai dar a forma do creme ou do gel. A coalescência, ou a separação, ou a floculação, é a quebra da forma que você tem para a apresentação desse produto. É a separação de fases, é a separação interna, sabe, das diferenças de densidades dos produtos. Dentro dessas emulsões, nós utilizamos muitos agentes tensoativos, basicamente iônicos e não iônicos. E dentro desses produtos, nós temos as emulsões iônicas, não iônicas, que vêm com a utilização de tensoativo aniônico, tensoativo catiônico, um tensoativo não iônico e uma série de outros produtos disponíveis
para que a gente possa emulsificar o meio que a gente quer levar o princípio ativo. Existem outros componentes super importantes que estão presentes nessa emulsão, né? Por exemplo, na fase aquosa, a própria água, a água purificada que nós utilizamos em nossos processos, né? Que vai entrar na fase aquosa com os conservantes e os umectantes, que são produtos que vão ter um apelo específico para o tratamento celular. A fase oleosa, que são os agentes de consistência, né? Que é justamente a parte de gorduras, que são os ácidos graxos, os álcoois graxos, é a parte oleosa, são os emolientes, são os óleos, que são os agentes que a gente vai utilizar para melhorar o sensorial e a espalhabilidade do produto. Tem outro tipo de emulsificante que a gente usa, que são as ceras alta-emulsificantes, que é uma composição de tensoativo e um material graxo, que dá essa característica numa parte de 1 para 10, respectivamente, sabe? Então, o ácido graxo é a maior parte dentro do tensoativo, para que a gente possa levar isso na fase oleosa. Quando a gente fala do veículo na forma gel, ele é um sistema semissólido, ele é basicamente um coloide, né, que tem um aspecto gelatinoso, né, e, basicamente, as substâncias que permitem a formação desse gel são polímeros que, quando dispersos nesse meio aquoso que a gente quer, eles doam viscosidade à composição. Dentro desses doadores que nós temos, dessa característica de gelatinosidade, nós temos alguns que são naturais, que são a goma, que é a pectina, aí você tem a goma xantana, a draganta, você tem uma série de outros produtos, e tem os semissintéticos e sintéticos. O mais comumente usado são os carbômeros. Largamente usado hoje no nosso mercado, um que é conhecido como Carbopol, é uma marca, né? Ele é um carbômero que é largamente utilizado numa coisa que hoje está todo mundo tendo, basicamente, aí o contato, que é o álcool gel, por exemplo, né? O álcool gel é o grande veículo dele, é um carbômero, ou hidróxido de metilcelulose. Podendo ser usado também o carboxis metilcelulose. Só que eles dão um aspecto mais leitoso, o que deixa a transparência do gel, basicamente, são os carbômeros. Esses carbômeros que a gente está falando, eles são polímeros do ácido acrílico, que são componentes de alto peso molecular. Esse poder espessante que ele tem após a dispersão na água, ele se eleva muito com a adição de alguns compostos, que são grupos ácidos, que a gente vai transformar na forma de sal, que vai aumentar a forma de espessamento desses produtos. Isso vai estar, basicamente, dentro da linha dos carbômeros e dos hidróxidos de etilcelulose, que também propicia uma boa forma de gel, né? Ele apresenta boa compatibilidade com várias substâncias ativas, né? Então, o hidróxido de etilcelulose é conhecido como um gel iônico, né? Que é resultado da sua neutralização, que ele trabalha num pH cerca de 7, 7,5, mais ou menos. Dentro dessas matérias-primas, tem o grupo dos lipídios, né? Que são os ésteres graxos, os óleos, as gorduras, as ceras, que são os agentes que a gente vai fundir na fase oleosa para poder fazer a emulsão. Tem os esteróis, né, que é a gordura de origem animal, que é o colesterol, os fitoesteróis, que são gorduras de origem vegetal. Tem largamente usado, principalmente no tratamento capilar,
que é a parte de uso da lanolina, né? Que é a graxa, a gordura da lã do carneiro, né? Que é largamente usada em produtos condicionadores, né? Dentro dessas matérias-primas, cabe destacar os emolientes, que são produtos que são utilizados para hidrofobicidade, que é para impedir a desidratação da pele. São produtos que vão melhorar o toque, a sensação. Dentre eles tem os óleos, que a gente chama de óleos doces, né? Que é óleo de amêndoas e óleos etoxilados, tem o óleo mineral, tem o óleo oleico, que é não gorduroso, que dá um toque mais seco, é utilizado principalmente em géis, né? Tem a manteiga de karité, que é largamente usado para tratamento de pele, e o miristato de isopropila, que é um éster formado pela adição do álcool isopropílico com ácido mirístico. Dentro desses emolientes ainda, tem aqueles que a gente chama de não comedogênico, né? Que não entopem os poros, que não criam os comedões, que são mais, que a gente entende como cravos, né? Tem a parte de escaleno, que também é não comedogênico, tem a utilização de uma série de óleos naturais, que é o óleo de germe de trigo, de prímula, jojoba, óleos de origem vegetal, de sementes, e depois mais alguns que são de origem sintética, que é a vaselina sólida e alguns outros produtos provenientes do petrolato, né? Tem os umectantes, que são substâncias que vão ajudar a fixar e reter a água na superfície dérmica, né? Vai permitir com que o organismo não perca umidade para o ambiente. Entre eles tem a glicerina, os propilenoglicóis, os dimeticones, né? Que são os silicones, o grupo de silicones, e a vitamina E, que é o alfa-tocoferol, tem a vitamina A, tem o sulfato de condroitina e as proteínas hidrolisadas. Esses umectantes são substâncias hidrofílicas, sabe? Que protegem a pele contra a perda de umidade. Na verdade, ele vai manter a pele umectada e não vai permitir a saída da umidade que fica entre a derme e o produto. Tem os hidratantes, que são substâncias que vão agir favoravelmente para a manutenção da textura da pele, sabe? Não influenciando de forma nenhuma na estrutura celular. Ele é um agente que é elaborado para cuidar do extrato córneo, para que você não tenha perda de água do extrato córneo da pele. Dentro desse grupo, temos ainda os emulsificantes, que são aditivos que ajudam a gente fazer a emulsificação dos produtos immiscíveis, por exemplo, a água e o óleo, né? Que vão estar nessa fase dispersa. Dentro dessas matérias-primas tem os agentes de consistência, que são os álcool cetiestearílico, o álcool cetílico, o ácido esteárico, os espessantes, que são o carbômero, que é o carbopol, o hidróxido de etilcelulose, os estearatos de glicerina, e tem os antioxidantes. Os antioxidantes, para que a gente possa manter a estrutura do produto, para que ele não possa entrar num processo de oxidação muito rápido. Então, dentre eles, usam-se grupos de sulfetos, os grupos de ácido ascórbico, por exemplo, os alfa-tocoferóis, o VHA, BHT, os palmitatos, que vão trabalhar em preparações na fase oleosa do produto, mas que vão garantir a degeneração desse produto evitando um processo de óxido-redução. Tem a utilização de produtos sequestrantes, né?
de íons metálicos, que é o caso do EDTA de sódico, que age como um agente quelante, que vai potencializar o efeito dos antioxidantes que a gente está utilizando. E uma vez visto todo esse processo, e mais ou menos, muito rapidamente, essa nossa fala sobre os componentes dessa composição, a gente começa, então, a parte da composição do produto, da formulação desse produto. Uma vez que a gente faça essa formulação, a gente tem que expor esse produto a alguns testes para que a gente possa garantir que ele vá se manter nas mesmas características e com os mesmos apelos que nós colocamos para ele, os atributos que foram definidos para esse produto, até o prazo de validade desse produto. Então, esse estudo de estabilidade ele vai garantir os testes de segurança e biossegurança do produto e garantir que esse produto vá se manter dentro dos processos de aplicabilidade dele, mantendo os seus atributos até o prazo de validade. Esse é um processo preditivo. Ele é considerado um processo de estabilidade, é considerado um processo preditivo, em que você vai fazer estudos de prevenção para saber como vai se comportar esse produto dentro do processo que nós chamamos de shelf life, que é o produto exposto na prateleira, é o tempo de prateleira que ele vai aguentar. Esse processo é super importante. Esse talvez seja um dos processos mais importantes dentro da fase de desenvolvimento. Ele vai orientar o desenvolvimento da formulação, ele vai fornecer os subsídios para que a gente possa aprimorar cada vez mais a composição desse produto, ele vai estimular o estudo para que a gente possa conhecer cada vez mais o comportamento desse produto ao longo do tempo, para que a gente possa entender o prazo de validade desse produto e auxiliar no monitoramento de algumas partes sensoriais da estabilidade organolética, da estabilidade fisicoquímica e microbiana, que a gente vai ver para produzir a confiabilidade que a gente precisa e a segurança desse produto. Dentro desses fatores, tem dois fatores muito importantes que influenciam na estabilidade. São alterações extrínsecas, que são fatores externos que não estão na composição do produto, e alterações intrínsecas, que são aquelas que são determinadas por componentes que estão dentro da formulação do produto. É a própria natureza do produto, dentro de incompatibilidades de componentes ou uma utilização indevida de alguma substância. Esses componentes extrínsecos, que são externos, cabe destacar o tempo, a temperatura, a exposição à luz e ao oxigênio, a umidade, o material de embalagem, né, que é o material de acondicionamento do produto, a exposição microbiana dele, o que vai fazer com que a maioria dos produtos para cosméticos tenha que ter um sistema de preservação desse produto, que são os conservantes, e alguns princípios externos, que seria, por exemplo, um processo de vibração e agitação desse produto. Dentro dos fatores intrínsecos, aqueles que são inerentes à formulação do produto, tem um que é extremamente delicado, que é a incompatibilidade física, que ele vai ocorrer no aspecto físico da formulação, sabe? Que ele vai demonstrar muito claramente, a hora que você vê o produto, a separação de fases do produto. Às vezes você tem na janela do banheiro lá um shampoo ou um condicionador e, com o passar do tempo na exposição de luz, ele separa em várias fases, ou ele muda de cor, ele muda de consistência. Tem um outro processo, isso é a incompatibilidade física dele, ele muda a característica da formulação
fisicamente, o aspecto físico do produto. E tem a parte de incompatibilidade química, que é a parte de incompatibilidade com os fatores inerentes à formulação. E ela é ocasionada por fatores como pH, reações de oxirredução, que é a exposição ao oxigênio intensa, reações de hidrólise, exposição à luz, interação entre ingredientes da formulação, e a parte de incompatibilidade química, que tem que ser muito bem estudada antes da adição de qualquer componente dessa formulação. Esses aspectos são considerados aspectos físicos, aspectos químicos e aspectos microbiológicos. Esses aspectos na estabilidade são os aspectos físicos, eles devem conservar as propriedades físicas originais do produto. Ele tem que garantir a uniformidade do produto, entre outras coisas. Os processos químicos têm que manter o produto dentro dos limites especificados para garantia da integridade e estabilidade química desse produto dentro dos parâmetros previamente definidos, a manutenção do teor de ingredientes, a manutenção das características de viscosidade, de densidade, de espalhabilidade do produto. E os aspectos microbiológicos, que devem conservar as características microbiológicas do produto, que ele possa garantir o tempo de exposição e o tempo de guarda desse produto. E aí que entra a utilização de conservantes para garantia desse tipo de produtos. Tem dois aspectos que são muito importantes nesse estudo. Um, são os atributos que você vai entender e manter desse produto, que seria as características de funcionalidade desse produto. E os outros são características e aspectos de segurança, que tem que garantir que esse produto não vai causar nenhum dano durante a sua utilização. Por isso que a gente, dentro desse teste, faz todos aqueles testes de toxicidade, o teste de mutagenicidade, de carcinogenicidade, todos os outros testes que a gente tem que ter, isso são feitos em laboratórios específicos externos, né, que vão fazer o estudo de utilização desse produto. Dentro desses testes, a gente faz, e tudo isso a gente vai fazer dentro da fase de desenvolvimento dessa formulação, até a garantia que esse produto esteja constante. Daí a gente vai para os testes pilotos e só depois disso que a gente vai começar a produzir o produto. Quando a gente tem o teste piloto pronto, a gente tem que ter, para poder comercializar ele, a garantia de todos os registros e as avaliações e a liberação de utilização desses produtos pela Anvisa. Então, durante esse produto, esse teste de estabilidade, ele é super importante para que a gente possa entender todas as mudanças significativas que podem ocorrer durante o uso ou durante o processo de elaboração desse produto. Cada vez que a gente mudar uma característica na formulação ou mudar uma característica no processo de fabricação, quer seja a troca de um equipamento ou o modo de elaboração, nós temos que revalidar esse processo de estabilidade. Toda vez que ocorrer uma mudança significativa na formulação ou na embalagem do produto, esse produto tem que ser reestudado e refeito esse estudo de estabilidade para que você possa garantir a utilização desse produto. Eu vou pedir para... Você já deve ter enjoado da minha vozinha de taquara aqui. Eu vou pedir para a Dani para que ela continue a falar um pouquinho para vocês de como é feita a condição de armazenagem desse produto, sabe? Afinal de contas, ela está bem treinadinha para isso. Bom, o teste de estabilidade, né, a gente faz no laboratório. Quando o produto é fabricado, nesse teste piloto, a gente retira amostras, né,
E essas amostras, elas são guardadas em potes de vidros, né? São todos bem tampados. E, além dessa parte também, a gente armazena ele na embalagem final, né? Que o cliente decide. Tanto para a gente ter esse monitoramento de como o produto vai se comportar diante da embalagem. Então, como que funciona essa condição de armazenagem? A gente tem o tópico de temperatura de ambiente, né? A gente armazena esse produto em temperatura ambiente. Ele vai acompanhar o dia a dia, geralmente no laboratório, a temperatura é controlada, né? A gente fica em torno mais ou menos de 20 graus, 25, então a gente monitora essa parte da temperatura ambiente. A gente faz também a parte da temperatura elevada, né? A gente tem esses exemplos que são da estufa, né? A 37 graus, mais ou menos 2, e 40, mais ou menos 2, é a estufa de 45, mais ou menos 2, e a 50, mais ou menos 2. Usualmente, a gente usa mais a estufa de 37 e a de 45, que a gente consegue ter uma previsão de como esse produto ele vai se comportar em uma temperatura elevada. Por exemplo, quando um produto está sendo transportado no caminhão, dentro do baú você não tem como fazer esse controle de temperatura. Então, principalmente no Brasil, né, que a gente tem temperaturas elevadas, então a gente faz esse teste de temperatura elevada para a gente saber a condição em que o produto vai se comportar, seja ele dentro da embalagem ou fora, para a gente ser mais visível ver o tipo de processo que está acontecendo com esse produto. Outras questões também de armazenagem são as temperaturas baixas. A gente tem a geladeira e o freezer, né? A gente avalia esse processo. É importante que no dia da avaliação, todos esses produtos eles são retirados dos locais de armazenagem ao mesmo tempo. E a gente espera eles chegarem a uma temperatura ambiente mais ou menos de 25 graus, para a gente poder efetuar as análises que são realizadas. Por quê? Porque você garante que com 25 graus você está realizando o mesmo tipo de procedimento para todas essas condições de armazenagem. Fora a temperatura baixa, a gente também tem um processo que a gente coloca o produto em exposição à radiação, né? Ele é mais conhecido como teste de janela. A gente pega esse produto e deixa exposto à radiação luminosa, né? Justamente na janela ali, justamente a fim da gente poder ver o que acontece com esse produto, caso, por exemplo, um cliente, eu acho que muita gente costuma, né, igual o César falou, deixar o shampoo na janela do banheiro. Então, por isso, em muitos casos, quando a gente lê embalagens, tem aquelas especificações que para a gente não deixar em contato com a luz solar. Por quê? Porque, com certeza, essa pessoa já estudou isso, já viu que ele tem um agravante com essa radiação luminosa. Os parâmetros que são analisados durante o teste de estabilidade são os parâmetros organolépticos, né? Que a gente avalia o aspecto. Se ele é um creme, se ele é um sabonete, a gente vai olhar esse aspecto dele, se ele mantém. A cor, muitos clientes atualmente gostam de colorir então, os seus produtos, então a gente tem esse impasse também com a questão do corante. Às vezes a gente tem que colocar na formulação um agente para segurar essa cor do produto, né? Porque às vezes tem incompatibilidade de um componente ou outro que acaba absorvendo essa coloração. O odor, a gente também olha, a gente abre todas as amostras, a gente tem essa amostra padrão, é verificado durante esse teste de estabilidade. E o sabor quando aplicado. No caso, por exemplo, o enxaguatório bucal, a gente faz o teste do sabor, né? Porque tem aquela questão principalmente dos mentolados. No álcool, eles perdem muito essa característica mentolada. Então, durante o teste de estabilidade, é muito importante a gente garantir essa parte do processo.
Os parâmetros físico-químicos, basicamente, a gente analisa a faixa de pH, a viscosidade e a densidade. Em alguns casos, a gente realiza o monitoramento de algum ingrediente da formulação, né, específico. Principalmente, vamos dizer assim, em alisamento. A gente faz essa parte de monitorar o ingrediente e expor ele numa questão que a gente, hoje a preocupação, né, atual, essa questão do formol. Então, a gente expõe ele para a gente ter esse monitoramento do ingrediente. E os parâmetros microbiológicos, né? Que nada mais é do que a contagem microbiana. E a gente tem o desafio do conservante, né? Que é mais conhecido como challenge test. Como que a gente faz isso? A gente vai expor o produto a bactérias. E nesse estudo a gente vai conseguir saber se o conservante que a gente está utilizando no nosso produto, ele é capaz de conservar esse produto no seu determinado prazo de validade, mesmo eles sendo expostos a diversos tipos de bactérias. Como que funciona essa questão do procedimento de estabilidade? Ele nada mais é do que dividido em T0, né? Que é logo após a elaboração do produto. Ou seja, logo após que a gente faz a fabricação desse teste piloto, né, no teste de bancada, a gente retira as amostras, a gente realiza as medições dos parâmetros, né, químicos e também os organolépticos. A gente olha tudo certinho, deixa tudo anotado. Então, esse é o seu padrão. O seu padrão inicial é o que tem que manter até o final desse processo, dessa avaliação de estabilidade. O próximo tempo que a gente vai olhar essas características é o T24, né? Que é após 24 horas desse produto que foi realizado. Depois do T48 horas, que é após 48, a gente volta a medir tudo de novo, pH, densidade, viscosidade. Voltamos a olhar a questão dos parâmetros, né, do aspecto, da cor, do odor, do sabor. E depois a gente realiza esse teste em 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias e 120 dias. Por que a gente faz isso? Esses T's são os nossos parâmetros para definir a validade de um produto. Se um produto se ele conseguiu chegar em estado, manter suas características até 60 dias, eu consigo garantir para ele um ano de prazo de validade. Se ele chegou a 90 dias com as características do produto inicial, eu consigo promover para ele uma validade de 2 anos. E o prazo de 3 anos, que na minha opinião é um dos mais difíceis da gente conseguir, é esse prazo de 120 dias, né? A Anvisa, ela aceita pequenas modificações, não coisas extremas. Por exemplo, a gente sai de um azul e para um verde, né? Então, eles não aceitam isso. Mas, assim, se o azul estava mais forte e lá no final ele clareou um pouquinho, que não seja tão notável, eles fazem essa aprovação. Só não pode ser ter uma discrepância nesse resultado. E o importante também falar é que todos esses testes, eles são realizados em todas as temperaturas, tá? Conforme eu falei, a gente tira tudo, coloca na bancada, a gente deixa estabilizar numa temperatura e a gente realiza essa medição de todos esses tipos de armazenagem nessa temperatura, para a gente garantir que não está tendo discrepância de um resultado, porque com certeza todo mundo sabe que a temperatura ela pode influenciar vários fatores, principalmente a viscosidade. Aqui é o que eu falei para vocês sobre, o César também comentou, sobre a Shelf Life, que é o teste de prateleira, né? Que é mais conhecido como teste de janela. Esse é um teste, assim, um dos mais importantes, porque os produtos, eles tendem a mudar muito quando recebem a radiação solar. Então, por isso que a gente acaba usando ativos que conseguem inibir essa parte de radiação solar.
para a gente não ter essa modificação tão agravante, por exemplo, quando o cliente for colocar o seu shampoo na janela do banheiro e não ocorrer aquela separação de fase, uma mudança de cor, tudo isso. Agora, foi como eu falei para vocês, além da gente realizar o teste de estabilidade, a gente realiza ele junto com a parte de acondicionamento da embalagem. Por quê? Às vezes, por mais que a gente possa fazer numa embalagem separada, num vidro, eu não posso estar garantindo que esse material ele vai se comportar da mesma maneira do que ele vai estar na embalagem dele, que foi escolhida pelo cliente. Então, por isso que quando a gente faz um briefing, a gente tem todo esse estudo também da facilitação da embalagem. Claro que embalagens assim que não tenham contato com a luz solar são as mais indicadas, porque a gente não vai ter tanto essa preocupação com essa questão da radiação solar. Então, por isso que geralmente vocês veem os frascos, a maioria do shampoo são geralmente escuros, justamente por causa disso, para a gente não ter essa questão de ocorrer esses fenômenos, né, de absorção, uma migração, uma corrosão, que possam comprometer a integridade do produto. A gente tem tem dois tipos de ensaio de transporte, né? Tem um ensaio real, que é onde a gente coloca esse produto, a gente faz a paletização dele, coloca no caminhão e a gente manda para diversas cidades. Vai para Minas, vai para Santa Catarina. Então, durante esse transporte, a gente consegue ver os fatores que influenciam, né? A temperatura, a vibração, a umidade, a pressão e o impacto. E também tem o ensaio simulado, né? Que é o mais utilizado, que é através de equipamentos que a gente faz isso, que a gente consegue ter mais ou menos essa mesma noção do que a gente teria de um ensaio real, né? Que é a questão da vibração, da pressão e principalmente do teste de queda, né? Como que esse produto ele vai se comportar se caso essa carga vier até um acidente e cair? Como que ele vai se comportar? Ele não vai rachar? Como que ele vai funcionar? E principalmente essas variações ambientais, que são as mais difíceis da gente controlar, porque foi como eu disse para vocês, dentro do baú do caminhão, a gente não tem esse controle de temperatura. Então, a gente consegue verificar certinho para a gente saber o quanto essa parte de temperatura vai influenciar no meu produto. A avaliação físico-química, né, que eu falei para vocês, desses problemas da estabilidade com os ingredientes, a gente pode perceber durante o processo de fabricação, né? A gente vai olhar o pH, os materiais voláteis, o teor de água, a viscosidade, o tamanho da partícula, influencia muito, porque tem materiais, tem ativos que a gente não consegue emulsificar justamente por essa questão do tamanho de partícula. Outra questão muito importante é a densidade. A centrifugação também é muito importante logo após quando a gente realiza a parte do desenvolvimento, a gente realiza essa parte de centrifugação, porque a gente tem certeza que não vai ter essa separação de fases. Essa questão da umidade também, né, para a gente não acabar tendo bactérias no produto, então por isso o challenge test, né, para a gente garantir que o nosso conservante vai dar conta de fazer a função dele, que é manter o produto com as suas características iniciais. Quando necessário também, a gente utiliza outros ensaios, né? Que são a via úmida, a de espectrofotometria, que a gente ou no infravermelho ou através de cromatografia. A cromatografia ela é muito importante porque a gente consegue identificar a quantidade de ativos que tem nessa formulação. Principalmente na parte de cromatografia, a gente pode identificar, você pode pegar um determinado produto, passar ele na cromatografia e você tem os padrões, você consegue descobrir o que tem dentro desse produto, né? E principalmente essa questão hoje de produtos de ativos controlados, no caso o formaldeído, a gente consegue ver ele através da cromatografia.
A avaliação microbiológica, né, que, como eu disse para vocês, o excelente teste, é onde a gente vai saber se o conservante ele está realizando a função dele, né? E isso a gente realiza também a contagem microbiana para a gente saber como está a funcionalidade dele dentro desse produto. Com licença, Daniela. É o Caio falando. Eu vou pedir a gentileza da audiência verificar se os microfones estão fechados, por favor. Nós temos microfone aberto aqui na audiência. Eu vou pedir a gentileza de vocês verificarem seus microfones. Está perturbando a apresentação da palestrante. Obrigado. Desculpa a interrupção. Professor, o senhor não consegue bloquear os microfones? Eu estou procurando. Nós estamos com a sala cheia. Eita. Tranquilo. Bom, em relação ao prazo de validade, foi como eu falei para vocês, a gente define a partir da questão da estabilidade. A minha estabilidade é esse meu estudo que vai definir o quanto tempo eu posso estimar para que esse produto ele mantenha as características iniciais. Então, por isso, o processo de estabilidade é um dos mais importantes do desenvolvimento de cosméticos. Tá? E outra questão, esse processo de estabilidade, ele é exigido pela Anvisa, seja pela notificação de um produto ou seja por um registro. Só para vocês entenderem a real importância desse teste durante o processo de desenvolvimento. Foi como eu falei para vocês aqui, após a conclusão do teste de estabilidade, né? A gente faz toda uma junção de documentação para a gente conseguir regularizar esse produto na Anvisa. A Anvisa, ela divide os produtos em grau 1 e grau 2. O que são os produtos de grau 1? São aqueles que são de classe 1, eles não possuem a necessidade de comprovação. São produtos mais básicos que não oferecem riscos. Agora, os produtos de grau 2, eles exigem o registro. O registro, além dele, ele pede uma atenção a mais do desenvolvimento. Por quê? Porque a gente tem a parte de testes que são exigidos à parte da Anvisa. Por exemplo, numa progressiva, a gente tem uma avaliação de subcutânea para a gente ver como que esse produto ele vai ser aplicado na pele, se ele vai ter um tipo de reação. A gente tem a parte também de tração do fio, onde eles olham para ver se o fio não vai danificar com esse produto. Tem a parte também de salão teste que a Anvisa exige, que eles fazem aplicação em voluntários, mas, se eu não me engano, acho que são 20 voluntários. Eles avaliam o produto. Toda essa parte de testes exigidos pela Anvisa é um laboratório à parte que faz, é um processo que a gente paga à parte para fazer. Tem que ser um laboratório que esteja regularizado na Anvisa e para a gente poder realizar esse registro. O registro é um pouquinho mais chatinho, ele demora mais, como o César falou. Ele vai mais ou menos de 3 a 6 meses, dependendo de como está a fila no Diário Oficial. A notificação ela é mais rápida, né? Justamente para esses produtos não precisarem de uma comprovação inicial. E, atualmente, o que a gente quis trazer aqui também um pouquinho para vocês é esse conceito de cosmética gourmet, né? Que está sendo muito procurado aqui pela gente. Eles possuem um apelo diferencial do produto, né? Principalmente nessa parte de produtos naturais, e são exigidos bastante da gente aqui agora. A gente está tendo que se inovar bastante, se adaptar ao mercado de trabalho com essa parte gourmet e essa parte natural. Hoje o mercado proporciona para a gente diversos ativos naturais. Tem várias partes também que a gente encontra na parte de dicionário farmacopé, que ele tem um site da Anvisa, depois quem tiver a curiosidade de olhar lá, eles providenciam, eles mostram tudo para a gente saber
se o que a gente está comprando é real, natural, se as pessoas não estão emitindo dados, né, falando que o produto é natural e não é. É muito interessante essa parte nova que a gente está tendo que trabalhar agora. Agora fica a parte aberta para perguntas. Qualquer curiosidade, a gente está aberto aqui para responder. Obrigado. Eu coloco, então, que a audiência faça suas perguntas pelo chat, irei encaminhar, mas durante o processo eu já tive a oportunidade, não na área química, claro, minha formação é de engenheiro eletricista, mas eu também já tive a possibilidade de estar trabalhando em desenvolvimento de produtos na área elétrica, então me sinto confortável em estar perguntando algumas coisas. Foi observado, então, que a palavra teste ela foi muito enfatizada durante todo o processo, né? Qual é a capacidade de teste que uma empresa de vocês tem que ter para conseguir atender às expectativas tanto de produção quanto de desenvolvimento? Bom, na verdade, nós temos aqui dentro do nosso processo toda a estrutura para análises físico-químicas do que nós vamos precisar, né? Exceto algumas análises instrumentais, mas, independente disso, mesmo que a gente busque esse apoio com o terceiro, tem que ser um laboratório, né, que tem que ter o REBLAS, né, que é o que a gente chama de reblado, são laboratórios que têm que ser certificados, que têm que atender uma série de requisitos, mas dentro do nosso processo, nós temos o nosso laboratório de desenvolvimento e o nosso laboratório de controle da qualidade, onde nós fazemos todos esses testes. Esses testes de estabilidade são todos feitos internamente, exceto a parte microbiológica, né? A gente tem uma parceria com um laboratório terceiro, né? Por uma questão simples, o volume, a demanda que a gente tem de análise microbiana não requer o investimento para um laboratório microbiológico ainda, até o momento, sabe? Mas todos esses nossos testes, todos esses ensaios que nós fazemos, são todos previamente definidos pela Anvisa, por todos esses processos, e todos eles requerem equipamentos específicos, os quais a gente não tem como não ter. Nós temos todos aqui. Perfeito, obrigado. E aproveitando que nós estamos falando sobre testes microbianos, já houve caso de haver contaminação nas embalagens fornecidas para o envasamento dos produtos? Como é que vocês detectam isso? Isso. Tem uma série de produtos em que nós avaliamos as embalagens antecipadamente, né? Você faz uma série de testes, só que aí você faz testes estatísticos, né? Faz uma amostragem no processo de recebimento, mandamos avaliar essas amostras e depois você vai validando essas entregas na certificação do fornecedor, né? Que é o sistema de gestão da qualidade do fornecedor. Nós vamos validando esse fornecedor dentro desse nível de qualidade, né? E isso vai dando uma segurança para nós do tipo de fornecimento que ele vai fazer. A outra forma que a gente compara isso é que todos os lotes de produtos que vão para o mercado são colhidas amostras para análise microbiana e liberação do produto, principalmente quando ele tem um apelo de uso de tratamento. Perfeito, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui recorrente aqui da audiência. Entre o momento da idealização de um produto até a colocação do primeiro lote para a transportadora fazer a distribuição, quanto é o tempo médio de preparo da linha de você? Varia por linha de produto? Como é que é esse time entre vamos fazer um produto até a sua entrega ao consumidor? São duas características diferentes. Se é um processo de fabricação já validado, né? Se nós temos esse processo validado, nós basicamente iniciamos o processo, em média, 48 horas do processo de elaboração, a gente está entregando esse produto para distribuição. Quando é um processo de desenvolvimento do produto,
ele leva cerca de 1 ano para você desenvolver um produto. Porque você leva, no mínimo, 120 dias para fazer os testes de estabilidade, você leva mais 2 ou 3 meses para o teste em laboratório, para você chegar à formulação que você pretende lançar o produto, e depois o resto corre por conta do tempo de liberação da Anvisa do registro do produto. Mas, em média, se leva 1 ano no mínimo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da audiência a respeito de testes em pele artificial. Existe alguma tendência de mercado à criação de uma pele artificial para a realização dos testes dérmicos? Na área médica hospitalar, existem produtos para queimados que são peles artificiais, né? Para queimados, eles colocam aqui, que são curativos com peles artificiais que eles põem para evitar a contaminação externa para dentro do ferimento. Para ensaios, ainda não tem isso. Quando você faz um teste de utilização desse produto, quer seja de um protetor de fator solar, ou um produto de alisamento, ou um produto que você vai tratar, um anti-aging, um produto para rua, qualquer anti que você fizer no seu apelo, ele vai requerer um registro de grau 2, e aí ele pega testes clínicos e testes involuntários. Agradeço. Só mais 2 perguntas, né, para fechar. Existem padrões de aromas, viscosidades e cores para serem utilizados durante todo esse procedimento? Não. Essa questão de cores, aromas e viscosidade, isso vai depender muito do cliente. Quando o cliente busca a gente para um desenvolvimento de produto, ele já traz mais ou menos, né? É o briefing que a gente fala do que ele traz para a gente. E lá ele já mesmo define, eu quero um sabonete da cor azul, eu quero que tenha esse aroma. Aqui no laboratório, a gente tem a disponibilidade de diversas fragrâncias, né? Então, querendo o cliente, ele tem a oportunidade de escolher essa fragrância, mas durante o processo de desenvolvimento, a gente vê se essa fragrância ela é compatível com todos os componentes. E a gente tem muito caso aqui de fragrância que acaba quebrando o produto, ou seja, essa emulsificação, né? Essa quebra de viscosidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte da escolha da fragrância. Não existe uma norma que define o que é correto ou não. O seu cliente vai definir o que é correto para ele, o que ele quer, e na medida do possível, a gente vai tentar buscar atender às necessidades dele. Só uma coisinha que desculpe, eu só queria... Por favor. Só queria colocar uma coisa, quando a gente fala de fragrâncias, toda fragrância, ela nos é encaminhada com uma carta, né, de alergenicidade. A maioria das fragrâncias tem uma série de produtos alergênicos dentro dela. Então, nós somos obrigados a receber essa carta e somos obrigados a colocar os itens que compõem que são alergênicos, que compõem essa fragrância, nós temos que destacar isso na composição do produto. Perfeito. Uma outra pergunta, agora minha particularmente, quais são os procedimentos nesse segmento de mercado a respeito da patente do produto? É a parte mais difícil. Essa é a parte mais delicada que a gente tem. Porque você vai fazer todo o desenvolvimento, nós temos que entrar com o registro de marca, o registro de patente do produto, né? Só que na linha comercial do produto propriamente dito, você só vai atrás da patente se ele não é um produto inovador. Nós vamos atrás da patente quando ele é uma inovação ou uma nova aplicação, um novo método de uso, alguma coisa, nós vamos atrás dessa patente. Mas a maioria dos
itens que a gente faz, os próprios fornecedores de insumos têm a garantia não só dos estudos, como a garantia da patente e utilização desses produtos. E para a gente dar patente, a gente tem que garantir a compra do fornecedor. É complicado o caso de patente. É complicado, porque a gente tem que garantir a compra da quantidade que esse fornecedor ele pode distribuir para outras pessoas, entendeu? Correto. Então, é bem complicado. É volume, né? É volume. É a famosa economia de escala que a gente está falando. Uma pergunta aqui feita pela audiência: como é que é realizada a escolha e recrutamento das pessoas para trabalharem nos testes de produtos? Os testes que eu citei, que são pedidos pela Anvisa, nesse laboratório, né, que a Anvisa autoriza, são voluntários. Qualquer pessoa saudável pode ser um voluntário, pode se voluntariar. Geralmente, esses testes são realizados em São Paulo. Durante esse processo, os voluntários, eles preenchem uma ficha, eles fazem essa coleta de dados, e semanalmente, em testes cutâneos, eles têm essa parte, tem uma médica lá, dermatológica, tudo certinho, que acompanha esses testes, né? Buscando também essa questão de não deixar que aconteça algo com esse voluntário, né? O cuidado com eles. Então, assim, qualquer pessoa pode ser voluntário deles lá, desde que esteja inscrito, desde que desde que sejam voluntários. Deixa eu colocar uma coisinha importante para você. Quando a gente fala no desenvolvimento dessas pessoas, quando a gente trata de ensaios toxicológicos, basicamente, já existem laboratórios regulados, né, certificados para essa análise, para esse tipo. Quando nós tratamos dos ensaios internos e para o desenvolvimento, desde de quando nós recrutamos até você colocar e liberar um dos nossos colegas para ele trabalhar na área de desenvolvimento, ele leva entre 3 a 5 anos de desenvolvimento aqui dentro, para que ele possa ir angariando não só conhecimento, como tendo segurança para que ele possa ir desenvolvendo esses testes, sabe? E isso tem um acompanhamento contínuo. As avaliações são trimestrais e nós fazemos o acompanhamento dessas pessoas dentro do plano de desenvolvimento de cada um. Mas aí é um plano de desenvolvimento humano, plano de desenvolvimento do nosso colaborador. Tem outra pergunta. Boa noite, César. Hoje temos um domínio em desenvolvimento de produtos genéricos. E para isso temos as normas do ICH, definido que genéricos e genéricos devem ter os mesmos produtos e concentrações da referência, além da bioequivalência. Agora também é necessário que a microestrutura do genérico seja similar à referência. E a Anvisa está aderindo nesse último item. Podemos esperar um maior uso da Quality by Design na região? Com 100% de certeza, essa pergunta é muito boa. Eu venho da indústria farmacêutica, né? Eu trabalhei na Janssen Cilag, eu fui diretor da área de operações farmacêuticas da Janssen Cilag, aqui em São José dos Campos, que é o grupo farmacêutico da Johnson. Eu acompanhei desde o princípio, quando o Serra começou com a entrada dos genéricos no Brasil, porque antigamente você tinha o produto de marca e você tinha as cópias desse produto que eram veiculados no mercado. Aí foi criado o genérico, onde você não falava muito mais, e não se fala mais na marca, e sim no princípio ativo. Só que aí, o ICH, ele definiu algumas regras para que o produto genérico tenha absolutamente as mesmas características e os apelos que tem o produto original. Isso é uma coisa que vem muito forte para toda a indústria. Hoje, pra você ter uma ideia, a água que nós utilizamos no nosso processo é uma água USP 32, que é a mesma água que é usada para injetáveis. E nós fazemos shampoo com essa água. Então, a tendência do conceito farmacêutico para o conceito cosmético
ele vem com uma força muito grande. O nosso processo hoje, ele é montado dentro das características farmacêuticas. Ao contrário da maioria das outras empresas, nós não temos um grande patamar onde tem vários equipamentos e possa fazer a fabricação diferente. Todos os nossos reatores estão em salas isoladas para que não haja contaminação cruzada e nem contaminação microbiana através do uso de pessoas dentro do processo. Esse é um conceito farmacêutico. O mesmo conceito vem muito forte. O ICH vem muito forte para a indústria cosmética, na cosmecêutica principalmente, e muito em breve. Eu agradeço você ter lido essa pergunta, eu não me sentia capacitado de lê-la. Agradeço, Daniela. Bom, senhoras e senhores, a audiência, senhores palestrantes, acho que nós, pelo avançar do tempo, nós temos que fechar, infelizmente, a nossa reunião de hoje. Agradeço muito ao engenheiro, ato falho isso, né? Ao engenheiro César, à engenheira Daniela. Realmente, a gente sente na própria ritmo da conversa que a capacidade de conhecimento e a capacidade de ter passado mais informações estava assim entalado na garganta. Dá para perceber que poderíamos ficar aqui bastante tempo, porque é aquele negócio, né? Quem faz sabe, e quem sabe gosta de contar as coisas boas dos anos todos de experiência, né? Porque não se chega no nível desse, mesmo o senhor colocando que a qualificação é 5 anos para ser um engenheiro sênior aí dentro, não se chega em 5 anos tendo tantas histórias para contar. Eu agradeço bastante a todos, agradeço bastante a audiência. Nós tivemos um sucesso, acho que foi o recorde de audiência aqui, nós chegamos a 178 pessoas no pico. E muito obrigado por dividir esse conhecimento com os jovens alunos. E só me resta uma última pergunta que foi feita aqui, se é possível disponibilizar esse slide para nós colocarmos aos alunos, ou se há alguma restrição quanto a conteúdo tecnológico ou... Não, absolutamente. Eu vou pegar exatamente o que nós colocamos aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou pedir para a Daniela, ela manda isso aí para o e-mail de vocês, coordenadores, vocês podem dividir. Eu acho que conhecimento só é bom quando você pode dividir, senão não adianta para nada. Exatamente. Exatamente. O conhecimento tem que ser que nem água, tem que fluir, né? Exatamente. Então, eu agradeço muito aos senhores pelo adiantar das horas, né? Eu imagino que vocês também estejam indo aqui para casa, vocês têm familiares para agradecer. Em nome da Univap, da Faculdade de Engenharias, Urbanismo e Arquitetura, então podemos considerar encerrada e uma salva de palmas virtual aos nossos palestrantes. Muito obrigado, gente. Foi uma oportunidade ímpar. Muito obrigado. Então, gente, agradeço também a audiência, uma audiência muito bonita, fez bastante perguntas, participativa, fantásticas. Tá bom, gente? Então, vamos encerrar por hoje. Muito obrigado e bom retorno para casa. Obrigada. Eu não consegui passar.